E o treinador Dorival Júnior fez forte desabafo sobre o pedido de reforços que ele fez à diretoria do Corinthians. Volante Maicon voltou a sentir lesão após 16 minutos em campo e virou dúvida para o próximo compromisso do Corinthians. Autor do gol da vitória do Timão sobre o Ceará jogando fora de casa, Thales Magno falou em alívio pelos 3 pontos conquistados. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do autor do gol da vitória do Corinthians sobre o Ceará na Arena Castelão. O Thales falou em alívio pelos 3 pontos conquistados pelo Corinthians fora de casa. Finalmente o Corinthians voltou a vencer e foi pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Timão que já vinha numa sequência de 5 jogos sem vitórias. Perdemos um jogo dentro de casa no retorno aos jogos depois de 30 dias parados. Antes da parada, jogamos contra o Vitória dentro de casa e não conseguimos vencer. E no caso, essa sequência ruim fez o Corinthians ficar parado na tabela do Campeonato Brasileiro e descendo algumas posições. Começamos o jogo contra a equipe do Ceará na 11ª posição com 16 pontos e o adversário na 9ª colocação com 18 pontos. Vencemos, gol do Thales Magno, ultrapassamos o próprio Ceará e por enquanto estamos na 9ª rodada da competição nacional. Após a vitória, o autor do gol, Thales, acabou falando sobre o alívio dos 3 pontos conquistados. Vamos lá para as palavras do Thales. Acho que existe um momento certo para certas coisas. A gente só não pode deixar de batalhar, de guerrear. Uma hora ou outra a chave muda. Sabemos do nosso potencial. Não só eu, como toda a equipe. Sei que estamos em um momento de ganhar, independentemente de como seja. A vitória traz um alívio, mas não aquele alívio de abaixar a cabeça. Temos que estar lá em cima. Não só eu, como toda a equipe, estamos aliviados. Palavras do Thales após importante vitória do Timão jogando fora de casa pelo Brasileirão. A minha opinião quanto a essas palavras do Thales é a seguinte. Bom, o Thales foi muito preciso quando ele fala que a vitória ela traz um alívio, mas não é um alívio para baixar a cabeça, porque foi a 14ª rodada do Brasileirão. O Brasileirão tem ao todo 38 rodadas. O próximo compromisso é novamente fora de casa, lá no Morumbi contra o São Paulo, clássico. E nos últimos jogos o nosso desempenho lá tem sido nada bom, tem sido muito ruim. O último jogo que nós fomos lá mesmo, nós perdemos por 3-1. Então, tirar essa vitória como um alívio pela questão dos 3 pontos somados fora de casa, já que na rodada anterior nós havíamos perdido os 3 pontos dentro da nossa casa. Então é uma vitória importante que traz alívio, como ele falou, mas ainda estamos longe de ter uma tranquilidade. É tentar aí ter uma sequência, 3, 4 vitórias seguidas na competição, para aí começarmos a escalar a tabela, subir na tabela e ficar cada vez mais longe do perigoso ali, o famoso Z4, que é a zona do rebaixamento da competição. E agora vamos falar sobre o volante Maicon, que ganhou chance com Dorival na vitória contra o Ceará, mas acabou não conseguindo permanecer nem 20 minutos dentro de campo. O Maicon retornou ao Corinthians em 2022 devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia e já está na sua 4ª temporada desde que retornou. E o Maicon vem convivendo com lesões. Ora, lesão muscular, ele já teve uma fratura e também teve uma lesão grave na temporada passada que o deixou de fora praticamente por toda a temporada. Voltou, aos poucos foi conquistando espaços. Com o Ramon já conseguia ter alguns espaços e com o Dorival o jogador também acaba ganhando as suas oportunidades e estava até cotado para ser titular no jogo que o Corinthians retornou contra o Bragantino, derrota na Arena, cotado também para ser titular no jogo que vencemos a equipe do Ceará.
O Maicon no jogo contra o Bragantino acabou ficando de fora por dores musculares, no caso desgaste também, e no jogo contra a equipe do Ceará ele já estava à disposição e entrou aos 20 minutos do segundo tempo. Só que aos 36 minutos o Maicon caiu no gramado, colocou a mão atrás da coxa direita e precisou ser substituído. No caso, Dorival acabou promovendo a entrada do João Pedro Tchoca no lugar dele. Então, impressionante o que acontece com o Maicon, incrível como ele não consegue ter uma sequência de jogos. Quando ele começa a conquistar os seus espaços, infelizmente, acaba acontecendo algo relacionado a alguma lesão. Dessa vez é algo que não é considerado grave, mas ele será reavaliado e aí saberemos se ele terá condições de enfrentar a equipe do São Paulo ou não. A minha opinião quanto ao Maicon é a seguinte. Bom, primeiramente, eu acho que desde 2022 nós torcemos a cada dia, aliás, a cada jogo para termos o Maicon de 2017, 2018, antes dele deixar o Corinthians para ir para o futebol da Ucrânia. É simplesmente difícil de entender o que passa com o Maicon, porque ele não consegue ter uma sequência de jogos, ele não consegue jogar 5, 6 jogos seguidos. Sempre quando ele começa a ganhar espaço, ele acaba sofrendo alguma lesão. Eu vou falar para vocês aqui, o estilo de jogo do Maicon, a maneira que ele distribui jogos e tudo, é um jogador que costuma clarear jogadas, é um estilo que encaixaria perfeitamente no jeito que o Dorival quer que o Corinthians jogue, principalmente visando jogadas ofensivas. O Maicon ele é muito bom para distribuição de jogo, ele tem um lançamento longo muito bom, só que quando precisa dele, infelizmente, acaba acontecendo isso. No jogo anterior, não conseguiu jogar, sentiu dores, no caso, dores musculares, e no jogo contra o Ceará, quando ele entra, ele acaba saindo antes dos 20 minutos, aí o Dorival tem que fazer uma alteração que não estava nos planos. Eu ainda torço muito pro Maicon conseguir ter uma boa sequência no Corinthians, conseguir realmente ser um nome importante para o Dorival, mas a cada nova lesão, a cada vez que ele precisa ser substituído por alguma dor muscular, ou seja lá o que for, sinceramente, essa esperança dele ser esse nome importante vai se perdendo cada vez mais. Para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o forte desabafo do treinador Dorival Júnior envolvendo reforços, Augusto Melo e Osmar Stabile. Eu vou explicar e contar tudo certinho a vocês. Sabemos que o Corinthians tem necessidades de contratações. O Corinthians precisa de reforços. Estamos na segunda janela de transferências do futebol brasileiro. E claro que nós temos a consciência que o Corinthians tem totais dificuldades para contratar. Eu já falei para vocês aqui que eu não estou confiante nessa janela, estou pessimista, acho difícil o Corinthians conseguir fazer alguma grande contratação, muito difícil, mas claro, estou na torcida para que tudo dê certo, se Deus quiser, essa barreira será resolvida. Até algum tempo atrás, a questão reforço dentro do Corinthians era algo que era tratado assim bem internamente, não vinha a público. Depois da derrota para o Bragantino, o Dorival falou sobre reforços, admitiu que pediu reforços, que estava aguardando, mas que não ficaria cobrando. E mesmo após a vitória contra o Ceará, ele acabou falando novamente, só que dessa vez em um tom de desabafo, envolvendo a quantidade de reforços que ele pediu e, claro, a mudança política que aconteceu dentro do Corinthians. Vamos para as palavras dele. Quando fiz um acerto com a diretoria, nós ali acertamos que precisaríamos de pelo menos 4 jogadores para acrescentar a nosso grupo. Isso foi definido lá atrás. Tivemos dificuldades em relação às mudanças do clube. Saída do presidente Augusto, a vinda do presidente que nesse momento está à frente da equipe e está procurando desenvolver, dar sequência a essas possíveis contratações. Mas ficaram um tempo paradas em razão do problema que tivemos. Fabinho está trabalhando para trazer nomes. Perdemos alguns por conta dessa espera que tivemos que ter. Palavras do Dorival
após a vitória do Corinthians contra a equipe do Ceará na noite da última quarta-feira, dia 16 de julho, desabafando sobre a quantidade de reforços que ele pediu e tudo que aconteceu dentro do clube envolvendo a política. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte. Bom, primeiramente, estamos falando de um treinador que até algum tempo atrás não se abria em relação a reforços, não falava publicamente em relação a reforços, e agora é a segunda coletiva seguida que ele acaba entrando no assunto, e dessa vez, ao meu ponto de vista, ele fez um forte desabafo sobre esses reforços. Ele pediu 4 reforços da diretoria do Corinthians, na época, para o Augusto, assim que ele chegou, e aí aconteceram todas essas questões envolvendo a política do Corinthians. Às vésperas da abertura da janela de transferência. Aí o que aconteceu? Isso vai ao encontro do que eu venho falando para vocês das dificuldades de uma diretoria interina conseguir fazer contratações. Por quê? Porque quem, no caso, de repente, for vender algum jogador, além de todas as questões que envolvem o Corinthians ter a fama, digamos assim, de não pagar, e ainda vem a questão de negociar com uma diretoria que é interina. Então, tudo isso que acontece envolvendo o Augusto Melo, envolvendo o Osmar Stabile, envolvendo essas mudanças, essas questões políticas, quem perde é sempre o Corinthians. Vejam só a situação que nós estamos. O treinador desabafando, ele fez um desabafo envolvendo o Augusto, envolvendo o Osmar, envolvendo reforços. Ele pediu, ele fez um forte desabafo envolvendo o pedido de reforços à diretoria. E agora é a seguinte, como que as coisas ficarão? Como serão resolvidas? Será que realmente está se finalizando um planejamento para trazer essas contratações que o Dorival Júnior quer? Porque daqui a pouco, sabem que vai começar a acontecer? Vão começar a pedir a saída do treinador, que é o que sempre acontece, e aí chega outro treinador, e como que vai ser a história? Basicamente a mesma. Então o Dorival desabafou, sinceramente eu nem esperava que ele entraria nesse tom, desabafou sobre o pedido de reforço envolvendo Augusto, envolvendo Stabile, e vamos ver, né, tomara que quem está agora no comando consiga resolver todas essas questões. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Thales, autor do gol da vitória do Timão sobre o Ceará. E quanto ao Maicon, o que vocês acham? Vocês acham que realmente essa segunda passagem do Maicon pelo Corinthians não vai dar certo mesmo? E quanto às palavras do Dorival, desabafo envolvendo Augusto, envolvendo o Osmar Stabile, o que vocês acham? Vocês acham que dará esse jeito? Vai conseguir atender essas expectativas do Dorival e reforços chegarão da maneira que ele pediu? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço! E vai Corinthians!